Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar mais uma vez aqui a nossa reunião, falando sobre a carta de Paulo aos Romanos, que eu preferi chamar de Evangelho de Paulo aos Romanos. Hoje a gente vai continuar no capítulo 1, vamos iniciar a leitura do verso 8 até o 17. Então a gente não vai terminar o capítulo hoje, porque é uma carta muito densa, muito rica, tem muita teologia, tem muita coisa importante para a gente aprender. E apesar de eu não ser lá essas pessoas mais, que dá para explicar, a gente ainda, mesmo assim, tem bastante coisa para falar. Então vamos iniciar, eu estou com o pessoal aqui no Google Meet. Se você tiver interesse em participar pelo Google Meet, o link da bio tem um grupo do WhatsApp, e dentro do grupo do WhatsApp tem o link da sala virtual, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar com a oração e depois a gente continua. Pessoal, me acompanhem na oração, tá bom? Pai querido e santo, nós somos gratos a Ti pela vida, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez ao redor da Tua Palavra. Estamos interessados, Senhor, em aprender de Ti, que é manso e humilde de coração e que tem riquezas inefáveis na Tua Palavra para nos ensinar a viver, para nos ensinar a fazer da forma correta, a crer na coisa certa e a viver a liberdade que Cristo nos deu, descansando nos Teus braços, na certeza de que Cristo nos salvou. Essa carta é rica, Senhor, e nós Te pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos aprendê-la, para que possamos praticá-la, para que nós possamos enriquecer nosso entendimento e viver uma vida digna do Evangelho, Senhor. Abre a nossa mente para que nós entendamos e vivamos. Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou ler o texto, então, que a gente vai ler hoje, tá? A partir do verso 8, capítulo 1 de Romanos, e depois a gente vai para os slides. Antes de tudo, sou grato... Eu estou lendo na versão NVI, ok? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é esse texto que a gente vai ler hoje, vai tentar entender algumas nuances aqui do que Paulo explica. É um texto muito rico, como eu já falei. É um texto desafiador, de certa forma. Tem muita teologia, então a gente precisa ter o máximo de atenção possível e pegar aqui alguns detalhes, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, sou grato a meu Deus. Só fazendo um resuminho, uma revisão rápida, né? Que agora que eu lembrei que tem que fazer essa revisão. Na aula, no encontro passado, a gente viu o início da carta, a gente viu o prefácio, saudação, quando Paulo fala que é servo de Cristo, fala que foi separado como apóstolo para chamar as nações à fé, à obediência que provém da fé. Ele enfatiza que o Evangelho é acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele foi comprovado Filho de Deus através da sua santidade, do seu Espírito de santidade, que entendemos ser a questão de ele ser imaculado, dele viver num corpo de carne, semelhante ao pecado, mas sem pecado.
e também pela ressurreição dentre os mortos. Ele que é o primeiro da ressurreição, foi aquele que ressuscitou para nunca mais morrer e permanece ainda hoje ressurreto, com o corpo ressurreto, o corpo glorificado. E ele faz essa saudação e agora entra nessa parte do texto que a gente está agora, e ele vai falar sobre o propósito da carta, né, que eu já pincelei na aula passada sobre esse propósito, mas a gente vai ver agora um pouquinho mais. E também vai, enfim, lá na frente eu falo, a gente vê o que ele vai falar. Beleza. Então vamos ler aqui novamente essa parte. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Essa parte aqui, quando ele fala mediante, primeiro ele fala sou grato a meu Deus. Né? Ele está meio que trazendo um aspecto de proximidade, de intimidade com Deus. Né? A gente tem que lembrar que ele está falando pro pessoal que vive numa localidade muito pagã, né? Que tem diversos deuses, né? Tem lá um panteão gigantesco de deuses gregos que foram trazidos para a cultura romana. E cada pessoa ou cada região tinha ali o seu patrono, né? O seu deus, o seu padroeiro e tal. E cada pessoa adorava um deus específico. No caso de Paulo, ele quer enfatizar isso. Eu sou grato ao meu Deus. Ele quer trazer essa noção de proximidade com o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou ao povo judeu, né, ao povo de Israel, a descendência de Abraão, e que agora se revelou completamente em Cristo. Por isso ele fala, mediante Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus através de Jesus Cristo. Por quê? Porque só existe um elo que pode realmente exercer o papel de conexão entre nós e Deus. E esse elo é Jesus Cristo. Então não tem como ser grato ou você fazer qualquer tipo de adoração ou você se aproximar de Deus sem que seja pelo canal correto, que é Cristo. Então, só aqui a gente já começa a perceber que a riqueza do texto de Paulo. Sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo. Qualquer outro canal que você ache estar chegando a Deus que não seja Cristo, é como se fosse, é simples, gente, é como se fosse imagina uma caixa d'água, que todo mundo tem em casa, e a encanação leva para uma torneira. Você pode pegar uma torneira, né, compra uma torneira num material de construção e coloca na parede e liga, não vai sair água. Por quê? Porque ela não está conectada com a caixa d'água, a não ser que tenha um encanamento que traga água para essa torneira. É mais ou menos esse o sentido. Nós só temos como estar conectado a Deus através desse encanamento, tá? Entre aspas, que no caso é Jesus Cristo. Através de. E Paulo inicia esse trecho da carta falando sobre isso. Eu sou grato a Deus através de Jesus Cristo, e aí ele vai dizer pelo que ele é grato. Por vocês. No caso, por todos vocês, né? A igreja de Roma. E ele vai dizer por que ele é grato. Qual o motivo da gratidão dele? Ele fala que é porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ele diz o seguinte, que em todo o mundo, e aqui nesse caso, gente, é o mundo, ele se refere mais precisamente ao Império Romano, tá? Que era, de certa forma, um mundo conhecido. Os outros impérios não tinham lá suas conexões e as Américas não tinham sido ainda descobertas, né? Então o mundo aqui é meio reduzido, mas é para eles o mundo, aquilo que existe. E aí ele fala que em todo o mundo, no caso, em todo o Império Romano, que eu mostrei para vocês na aula passada, o mapa do Império Romano ali na bacia do Mediterrâneo, né? Então em toda aquela região ali, estava sendo anunciada a fé que vocês, que no caso a Igreja de Roma, tinha. Isso também é muito importante. Por quê? Porque cristão não tem como ser cristão sem que a sua fé seja... como que eu posso dizer aqui? Porque aqui é para eu não deslizar, tá? Cristão precisa confessar a sua fé. Pronto. Numa situação de perigo, como era em Roma, cristão que era cristão tinha que confessar a sua fé. E isso acabava ficando notório para toda aquela região. Cristãos que foram perseguidos, cristãos que foram mortos, e a gente viu sobre isso na aula passada também. Todos eles
só chegaram ao ponto de perderem as suas vidas e de derramar o seu sangue porque confessaram a sua fé em Jesus. Porque tiveram, claro, por causa do Espírito Santo, coragem de dizer: a minha fé é nesse Cristo que é anunciado pelos cristãos que vieram lá da Judéia, enfim. Por quê? Porque dentro da cultura romana, dentro daquela pompa romana, né? Você vê que tem os imperadores, todo mundo com aquele orgulho de ser romano, ainda tem os seus deuses. Assumir uma fé que era oriunda da Judéia, que é o fim do mundo. Para os romanos, a Judéia é o fim do mundo. Vindo de um carpinteiro que vivia na Galileia, que era o fim do mundo da Judéia, era algo, entendeu? Como assim você acredita nisso, né? Mas o cristão, de verdade, ele assume a sua fé. O fato desses cristãos de Roma serem fiéis, né, e assumirem a sua fé, acabava que a fé deles era propagada, era notória em toda aquela região do Mar Mediterrâneo, do Império Romano. E Paulo está dizendo que ele é grato a Deus por meio de Jesus Cristo por isso, porque aqueles cristãos tinham coragem, dentro da capital do Império, tinham coragem de assumir a sua fé. Custasse o que custasse, eles tinham coragem de assumir a sua fé. E aí ele continua: Deus, a quem sirvo de todo o meu coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. É interessante a gente lembrar que Paulo não é o fundador da igreja de Roma, tá? Então ele nunca tinha ido a Roma, não pelo menos enquanto cristão, e não conhecia a maioria dos cristãos de Roma. Ele conhecia algumas pessoas, lá no final da carta, no capítulo 16, tem lá uma lista de pessoas que ele cita, mas ele não conhecia a igreja completa. Mas mesmo assim, ele ainda se punha diante de Deus orando pelos cristãos, pela igreja de Roma. E como pode parecer muito, como eu vou dizer, pode parecer até um exagero de Paulo, dizer que ele ora, né, por essas pessoas, sempre ora, né, e se você for olhar para as outras cartas dele, ele também fala que ora por aquelas igrejas desses lugares que ele escreveu. Pode parecer que isso é um exagero, né, mas na verdade Paulo não está exagerando, tanto que ele chama Deus como testemunha, né, e assim, Paulo chamar Deus como testemunha, ele tem noção do que ele está fazendo, porque era comum naquela época as pessoas fazerem juramento por Deus, pelo templo, e Jesus inclusive repreende os judeus, dizendo que eles não deveriam jurar por Deus, nem pelos céus, nem pelo templo. Não porque eles não podiam jurar que seja proibido, mas porque eles juravam falsamente. No caso de Paulo aqui, ele meio que jura, ele diz: Deus é minha testemunha. Ele meio que está jurando aqui, trazendo Deus como como que eu posso dizer? Como o avalista dele, né? Como a garantia de que o que ele está falando é verdade. Só que ele, conhecendo a mensagem de Jesus e conhecendo a cultura judaica, ele com certeza faz isso com responsabilidade, né? Então ele traz Deus como testemunha de que ele realmente se preocupava com as igrejas. E ele fala, deixa eu ver aqui, continuando aqui. E peço agora, ele diz o que ele pede nas orações dele, né? E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, eu falei isso no encontro passado. Paulo estava durante 3 meses na Grécia, mais precisamente, possivelmente, em Corinto, ou naquela região de Corinto, e ele escreve essa carta. Dali ele volta na sua terceira viagem, passa em Éfeso, passa em alguns lugares, eu acho que ele passa em Éfeso, não tenho certeza, ele passa em alguns outros lugares em caminho da Judéia para entregar uma doação que as igrejas que ele fundou e que ele pastoreava fizeram para os crentes da Judéia, lá em Jerusalém. Então ele estava com essa doação lá em Corinto e ia trazer para a Judéia, e de lá a intenção dele era ir
para Roma. Por isso que ele fala, eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, ou seja, Paulo se submete à vontade de Deus, a vontade dele é que dê certo, mas ele diz que seja feita a vontade de Deus. Eu imagino que ele não imaginava o que aconteceria, né? Mas eu falo já sobre isso. Finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O caminho para Paulo chegar a Roma, eu comentei sobre esse caminho quando a gente estudou um pouco Efésios, foi bem diferente do que o Paulo imaginou. Se você ler a partir de Atos 21, vai contar. De Atos 21 até Atos 28, conta esse processo em que ele sai de Corinto, passa ali pela região norte do Mediterrâneo e desce para a Judéia. Quando chega na Judéia, quando chega em Cesareia, ali em Israel já, ele desce no porto, tem ali comunhão com alguns irmãos e Ágabo, um profeta, diz que o dono de um certo cinto ia ser preso e que ia ter problemas. E Paulo era o dono do cinto, né? E aí ele diz que não tem problema, que ele está preparado para morrer, não só para ser preso. E mesmo assim ele vai para a Judéia, entrega a doação e lá tem um complô contra ele, ele é preso, os judeus acabam acusando ele de levar um gentil para dentro da área do templo que era proibido entrar gentil, sendo que ele não levou, era calúnia, e ele é preso, tem um complô dos judeus querendo matá-lo, e aí ele fala que um parente dele consegue avisá-lo na prisão, e aí ele pede um socorro para as autoridades, e as autoridades encaminham ele para Cesareia de novo. Cesareia seria o que seria a capital política de Israel naquela época, tá? Jerusalém seria a capital religiosa, onde acontecia todas as festas, Páscoa, tabernáculos e tal. E Cesareia era onde tinha o porto e tinha o palácio lá dos governantes, inclusive Pilatos ficava mais lá do que Pilatos, Herodes, ficavam mais lá do que em Jerusalém. Para ele, Jerusalém era um lixo. Cesareia já era mais pomposo. Enfim, levam Paulo para Cesareia e ele passa 2 anos lá, aí é quando ele é julgado por Festus e por outro, que eu não lembro o nome agora, está lá em Atos também. E depois disso ele é enviado, porque ele pede para ser julgado por César, visto que ele é cidadão romano, ele tem direito de ser julgado por César. No caso, pelo imperador do Império Romano. E por causa, como ele apelou para César, então ele foi encaminhado para Roma de navio, ali pelo mar Mediterrâneo mesmo. E aí tem todo aquele processo, ele passa pelo naufrágio, fica em Malta durante 3 meses, prega para o povo de Malta, cura o chefe da tribo, é mordido por uma víbora e não morre, enfim. Quando chega lá em Roma, que é o que ele queria fazer, ele queria ir para Roma, mas ele não imaginava que iria dessa forma. Já tinham se passado aí quase 3 anos dessa carta ter sido escrita e ele chega numa situação completamente diferente do que ele imaginava, tá? O que ele imaginava? Qual era a intenção dele? Ele vai dizer aqui nesses versículos: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Então tinha um propósito. Paulo queria ver o pessoal de Roma porque ele estava interessado em compartilhar dons que Deus tinha dado a ele para o benefício da igreja de Roma. Só que para não parecer presunçoso, que não era a intenção de Paulo, com certeza, aí ele dá uma melhorada na linguagem e fala: para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos encorajados mutuamente pela fé. Então Paulo está dizendo que ele tem dons que Deus concedeu a ele, que ele pode beneficiar a igreja, abençoar a igreja de Roma, mas ao mesmo tempo a igreja de Roma tem dons que podem trazer benefícios ao próprio Paulo. Isso significa sejamos mutuamente encorajados. Aqui a gente já tem uma ideia de quais finalidades os dons têm, né? Pelo menos a grosso modo. Ele fala que a intenção é compartilhar dom espiritual. Então a gente já entende que dom precisa ser compartilhado. Dom é para o benefício do grupo, tá? Não é para um benefício próprio, como se fosse algo que voltasse para si mesmo, mas sempre na intenção de abençoar as outras pessoas. Tem a intenção de fortalecê-los, de fortalecer e de encorajar mutuamente. É claro que isso aqui não está exaustivo, tá? Ele está dando exemplos.
Então, assim, primeiro propósito, compartilhar os dons entre eles. Esses dons teriam a intenção de fortalecer e encorajar mutuamente. A palavra dom é carisma. Carisma, em grego, tá? E significa presente ou um benefício. É mais ou menos isso. Aqui eu coloquei um versículo que tem lá no capítulo 12 de Romanos, que daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, a gente vai chegar lá, mas eu vou ler rapidinho. Romanos 12, Paulo vai falar sobre dons. Deixa eu ver aqui, 12, versículos 6 a 8. Tá aqui. Temos diferentes dons, isso é importante. A gente tem que entender que Deus deu dons diferentes para que o grupo inteiro se edifique. Imagina num edifício, numa construção de um prédio. Se todo mundo for fazer a mesma coisa, o prédio não vai sair. Por quê? Porque para o prédio realmente ficar pronto, precisa que um faça uma coisa, o outro faça outra, e aí vai se ajudando. Os dons, da mesma maneira, nem todo mundo tem os mesmos dons. Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Por acaso todo mundo fala em línguas? Por acaso todo mundo profetiza? Por acaso todo mundo faz a mesma coisa? Todo mundo prega o evangelho? Todo mundo é pastor? Não, porque se for assim, aí ele fala do corpo. Se for assim, se todo mundo for olho, onde é que vai ficar o olfato? Onde é que vai ficar as mãos? Né? Então não adianta, tem que ser diversificado. Então ele vai falar, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aqui já outra coisa. A graça de Deus é quem concede. Dons são presentes. Dons não são poderes. Dons são presentes que Deus dá como ferramentas para que as pessoas se edifiquem. Né? Então, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Eu quero que vocês guardem essa parte, tá? Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. E aí depois ele continua sobre o mesmo tema, nos versículos 9 em diante. Essa parte de contribuir aí eu vou usar agora na continuação do texto dele aqui, no capítulo 1. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aqui, Paulo está dizendo que a intenção dele é compartilhar algum dom espiritual para que a igreja cresça juntamente com ele, e ele também cresça juntamente com a igreja, e também para que ele colha daquela igreja frutos, e aqui ele está falando de apoio ministerial, apoio mesmo em dinheiro ou em sustento, tá? Para que ele possa, a gente vai ver depois, para que ele possa pregar na Espanha, lá no capítulo 15 desse livro, dessa carta, capítulo 15, versos 23 e 24, está escrito assim, capítulo 15, 23, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Ele estava pretendendo ir para a Espanha e passar em Roma para visitar o povo lá em Roma. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então a intenção de Paulo era que os romanos o ajudassem a ele chegar na Espanha, para que lá na Espanha ele pregasse o evangelho. E para isso ele precisava de apoio da igreja de Roma. Ele fala então, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los. Isso aqui ele pondera, né? Ele fala porque é importante. Imagina uma pessoa que nunca foi na igreja de Roma, não conhece a igreja de Roma, está aqui dizendo que vai lá para poder compartilhar dom espiritual, para crescer junto com a igreja, para que a igreja cresça junto com ele. Poderia ser que alguém pensasse assim, mas esse cara nunca nem veio aqui, nem sabe de nada o que esse cara quer fazer aqui. Né? E aí ele quer dizer, irmãos, eu nunca fui aí, é porque Deus não deixou, porque vontade não faltou. Né? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. E ele teria sido impedido, com certeza, por
necessidades ministeriais ali na região que ele anunciou o evangelho. E aí a gente viu que o pedaço de terra que Paulo anunciou o evangelho em mais ou menos uma década ou um pouquinho mais, é muito grande. Paulo desbravou assim territórios enormes, gigantes. Ele pega do leste do Mediterrâneo, aqui onde está a Judéia, ele sai dali e vai subindo aqui pela Síria, pega a região da Galácia, que hoje é a Turquia, e vai até o Ilírico, que está bem lá no norte. Então, aquela região inteira ali, Paulo desbravou pregando o evangelho. E aí ele fala, agora não tem mais onde eu trabalhar por aqui. Então eu quero muito ir em Roma falar com vocês, ver vocês, crescer com vocês, abençoar vocês, e para que vocês me abençoem, e então eu seja encaminhado para a Espanha, porque lá na Espanha o evangelho não chegou ainda. Beleza? Então a ideia dele, a intenção dele era colher frutos. Continuando, versículos 14 a 16. Ele vai explicar por quê que ele está interessado em colher esses frutos, tá? Porque imagina, você chegar na igreja dizendo, gente, eu preciso que vocês me ajudem a pregar o evangelho, tal. E ele precisa, no mínimo, dizer qual é o evangelho que ele prega, para que ninguém invista numa coisa que não tem nada a ver. E depois ele precisa se justificar, né? Por que eu faço isso? Por que esse é o meu ministério? Então, Paulo vai falar sobre isso. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui ele está dizendo o seguinte, que ele é devedor não é porque os gregos e os bárbaros fizeram alguma coisa por ele e, por causa disso, ele está devendo aos gregos e aos bárbaros e aí ele vai pregar o evangelho para eles como se fosse um meio de pagamento. Não é isso. Ele está dizendo que é devedor, ele é atado por uma obrigação, ele é obrigado a pregar o evangelho. E lá em Coríntios, se eu não me engano, ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. E o que é que isso quer dizer? É porque ele entendeu a responsabilidade que ele tem de anunciar a mensagem que ele recebeu de Jesus Cristo. Ele, como apóstolo, enviado pelo próprio Cristo, tinha a responsabilidade urgente de pregar o evangelho a qualquer que fosse, a qualquer pessoa e em qualquer lugar. A mensagem não é dele, né? Ele é apenas o mensageiro. Então ele traz a mensagem e o fato de ele ser o mensageiro coloca como ele tem um senso de responsabilidade. Eu sou o devedor. É como se fosse, imagina um mendigo, né? Já existe essa ilustração, tá? Um mendigo que tem ali seus companheiros mendigos e eles se relacionam, eles têm lá suas comunicações e eles se veem, enfim, têm suas amizades nesse meio. E aí um deles descobre onde tem comida de graça e em abundância. Esse mendigo que descobre isso, automaticamente ele se sente na obrigação de falar para os outros mendigos que ele encontrou comida de graça e em abundância. Paulo é esse mendigo. Ele diz, eu encontrei comida de graça em abundância e eu preciso falar para todas as pessoas. Eu devo a elas. Né? Então ele se sente devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Gregos aqui, ele está se referindo a sábios. Tá? Porque em alguns lugares, em alguns momentos, gregos se refere a gentios. Mas nesse caso aqui, ele está comparando pessoas inteligentes e pessoas incultas, né? Então, gregos aqui são os sábios e bárbaros são os ignorantes. Ignorantes, gente, não é arrogante, tá? Ignorante é pessoas que não sabem. Que não sabem não é porque são burras, é porque não sabem, porque a informação não chegou a elas ainda. Então, ele faz essa comparação. Gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. São as mesmas pessoas. Gregos, os sábios do mundo greco-romano, os filósofos. Não à toa ele prega o evangelho para os epicureus e outra linha de filósofos lá em Atenas, e também prega o evangelho para carcereiros, ele prega para todo mundo. Então ele fala, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Bárbaros aqui são os povos incultos. Os gregos entendiam os bárbaros como aquelas pessoas que não conheciam a cultura grega. Então quem é bárbaro? Todo aquele povo que não viveu debaixo do domínio do Império Grego na época lá de Alexandre o Grande, dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Isso é antes do Império Romano. Então, para eles, grego
Bárbaro é quem não viveu debaixo desse império e, portanto, não tem a cultura grega, não tem o conhecimento da filosofia, não tem o conhecimento da mitologia grega, dos deuses, daquela cultura completa. E a palavra bárbaros, segundo Augusto Nicodemos, que eu já vi ele comentando sobre isso, é como se fosse a transliteração da onomatopeia gerada pela linguagem dos bárbaros. É tipo assim, o grego não conseguia entender o que os bárbaros falavam, o que essas pessoas que não eram gregas falavam, eles não conseguiam entender. Então eles entendiam só um bar, e essa onomatopeia gerou essa palavra, bárbaros. E aí veio para o português com essa transliteração da palavra grega bárbaros, que surgiu dessa onomatopeia. Tá? Isso para enfatizar a ignorância dos bárbaros. Beleza. E aí ele fala o seguinte, né, que é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E por causa disso, porque ele é devedor, ele diz que está disposto a pregar o evangelho também às pessoas que estão em Roma, também a vocês que estão em Roma. Aqui ele está falando da cidade de Roma, né? A vocês que estão em Roma, ele não está se referindo à igreja, apesar de que ele pode sim pregar o evangelho para os crentes, mas a intenção dele é falar que está disposto a pregar o evangelho tanto para gregos e bárbaros que estão em Roma. E aí ele fala, por que ele vai pregar isso? Ele diz assim, olha, eu prego, não estou nem aí se é com sábios, se é com filósofos, se são pessoas letradas que estão ali com a arrogância predominando na sua mentalidade porque acham que conhecem alguma coisa, ou qualquer outra pessoa simples que não tem conhecimento, eu não tenho problema, pode ser qualquer um. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não posso me envergonhar do Evangelho diante de um filósofo só porque ele tem a pompa de ser lá um sábio, que tem ali uma inteligência elevada e que, enfim, investiga as coisas minuciosamente, sei lá. Não, eu não vou me envergonhar. E também não vou me envergonhar de pregar para pessoa simples, para pessoa que não tem cultura. Eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, assim, ele fala o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho. Primeiro motivo, porque é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O propósito desse poder é a salvação. Deus tem poderes, né? Deus é totalmente poderoso. Tem o poder da criação, tem o poder aí dos milagres, tem poder até dizer cheio. Mas o poder para salvar é o Evangelho. Não tem outro caminho. Eu tenho lá um relacionamento com Deus e eu vi milagres e Deus fez coisas comigo e eu tenho certeza que está tudo bem entre mim e Ele. Não está. Né? A graça comum de Deus ela é derramada sobre justos e injustos. O próprio Senhor Jesus falou que o sol brilha para todos, para justos e para injustos. Então, o favor de Deus pode ser derramado, o favor de Deus no sentido de fazer qualquer benefício para as pessoas. E se a gente tiver um mínimo de compreensão do que é Deus agindo na nossa vida diariamente e cotidianamente, né, a gente vai entender que respirar é um milagre, respirar é um benefício de Deus. Deus nos concede o benefício da respiração. Por quê? Porque o oxigênio é dele, foi ele que criou, e o nariz foi ele que me deu, então, e o pulmão também. Então, isso é graça comum. Né? Alimento, Deus providencia alimento às pessoas. É Ele quem dá, mas foi eu que trabalhei, eu que comprei. Sim, meu filho, Deus, você só conseguiu trabalhar porque você respirou. Então, é Deus que te deu. E poder para salvação é o Evangelho. Qualquer outro tipo de benefício que você tenha recebido de Deus, louvado seja Deus, agradeça a Deus exclusivamente. Não coloque na mão de seu mais ninguém. Mas para salvar, o poder atuante é o Evangelho. Não existe outro caminho, não existe outro poder que salve, a não ser o Evangelho. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de jeito nenhum. Eu jamais teria vergonha de pregar o Evangelho.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não tem outro jeito das pessoas serem salvas se não for ouvindo o Evangelho. Então, por isso que eu não posso me envergonhar, dizia Paulo, e nós também precisamos entender isso. E aí ele fala que a salvação que o poder de Deus para a salvação é para todo aquele que crê. Né? Então, o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, atinge todo aquele que crê. Né? Deixa eu ver aqui uma figura, não sei se vai ajudar muito, mas imagina aí o Kamehameha do sei lá, Goku, acho que é isso, lá do Dragon Ball, que ele solta um poder, né? Então imagina que esse poder, claro, é só para ilustrar, esse poder de Deus para a salvação fosse o Kamehameha. E aí, qualquer pessoa em quem ele lançasse esse Kamehameha, essa pessoa creria e aí receberia esse poder, seria atingido por esse poder. E aí essa pessoa, então, seria salva, né? Mais ou menos nesse sentido. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Todo aquele que crê na mensagem do Evangelho é atingido por esse poder que salva. E por que Paulo teria vergonha de pregar? Justamente pelo que eu falei, né? É uma mensagem que veio dos confins do mundo em relação a Roma. A Judéia é um lugar insignificante para aquela classe de pessoas em Roma que tinha lá seu orgulho por ser a capital do império e ter todas aquelas riquezas, enfim. A mensagem vem de um carpinteiro insignificante, socialmente falando, que morava na Galileia, que é um lugar mais insignificante ainda, que vem de Nazaré, que é um lugar mais insignificante ainda, e que ainda fez o favor de morrer numa cruz, que era a maior vergonha que alguém podia passar no Império Romano. Então, motivos para ter vergonha do Evangelho são inúmeros. Só que aí quando você olha com um óculos bíblico, né, com os olhos de Deus, olhando para essa realidade, para essa mensagem, você consegue entender que, na verdade, toda essa vergonha é convertida em muito poder. Por quê? Porque tudo isso foi necessário para que a conexão entre o homem e Deus pudesse ser refeita através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Então, longe de ser uma vergonha ou um fracasso, é a maior demonstração de poder que essa história já viu desde a sua criação. Nunca houve uma atuação tão poderosa quanto a atuação que constrói a história e a mensagem do Evangelho. Beleza? E aí, eu já estou chegando nos finalmente aqui desse trecho, que hoje eu dei uma enxugada no texto, tá? E aí ele fala o seguinte: porque no Evangelho, ele está ainda continuando dizendo porque que ele não tem vergonha do Evangelho, tá? Voltando aqui o texto, rapidinho. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Primeiro, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Só ponderando aqui rapidinho, esse primeiro do judeu, depois do grego, é porque Paulo entende que a mensagem da salvação, ela veio primeiro para os judeus, o próprio Jesus fez o seu ministério para os judeus primeiramente, enviou seus discípulos inicialmente para os judeus, e depois é que ele espalha essa mensagem atingindo os gentios e os confins da terra. Então é por isso que Paulo fala primeiro para o judeu, depois para o grego. E lá na frente ele vai dizer que também haverá condenação primeiro para o judeu e depois para o grego, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E aí o primeiro por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. E o segundo por quê? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o segundo motivo de Paulo não se envergonhar do Evangelho é exatamente o fato de que no Evangelho, dentro dessa mensagem, nesse escopo de verdade, a justiça de Deus é revelada, é apresentada, é tirado o véu de sobre a justiça de Deus para que as pessoas compreendam o que é o fato de Deus ser justo. Ele fala então que ele não se envergonha porque no Evangelho ele tem respaldo suficiente para defender a justiça de Deus, o quanto Deus é justo. E isso deve ser um motivo de temor para a gente. Por quê? Porque se no
no Evangelho é revelada a justiça de Deus, e nós sabemos que Deus é justo, e nós não somos, algo tem que acontecer, alguma punição vai acontecer, porque toda justiça exige a condenação do culpado e a absolvição do inocente. Nós, naturalmente falando, somos os culpados. Logo, se Deus é justo e no Evangelho é revelada a justiça de Deus, nós temos que temer, porque nós somos os culpados. A não ser que o poder desse Evangelho tenha nos atingido e nós tenhamos crido no Evangelho. Por quê? Porque ao passo que a justiça de Deus é revelada, a gente percebe nessa mesma história do Evangelho em quem essa justiça foi revelada e em quem essa punição foi derramada. A palavra justiça é essa dikaiosune, eu não sei se é assim que pronuncia, que significa a condição aceitável para Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, no Evangelho é revelada a condição que Deus aceita. A condição, a situação que Deus realmente aceita. E a gente aprende pelo Evangelho como que realmente Deus considera alguém justo. A palavra justo está aqui também, é dikaios, significa alguém que guarda a lei de Deus. Se alguém guarda a lei de Deus é justo, e nós não guardamos a lei de Deus, nós somos, então, injustos. Sobre os injustos deve cair condenação, punição, porque Deus é justo. Beleza. Só que aí ele fala que a justiça de Deus é revelada, e aí pela mensagem do Evangelho que ele vai desenvolver ao longo dessa carta, aí nos capítulos 2, 3, 4, 5 até 8 mais ou menos, a gente vai ver como que essa justiça de Deus é revelada no Evangelho e como que a ira de Deus também é revelada no Evangelho a partir do versículo 18. É o próximo versículo aqui, a gente vai ver na próxima semana. Então ele fala que não se envergonha do Evangelho, por quê? Porque a justiça de Deus é revelada e ao passo que a justiça de Deus é revelada, a ira de Deus também é revelada no Evangelho. E quando ele desenvolve essa mensagem na carta, a gente percebe, a gente aprende com Paulo que a justiça e a ira foram derramadas em Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. E ele fala o seguinte, que essa justiça, do princípio ao fim, é pela fé. Então, o que Paulo está dizendo? Que uma vez que essa justiça é revelada pelo Evangelho, só existe um caminho, uma forma pela qual nós podemos nos beneficiar. Como que essa justiça se aplica a mim, uma vez que eu sou injusto e que mereço condenação? Mas a mensagem do Evangelho traz aquela boa notícia de que essa condenação foi revertida para Jesus e a justiça dele foi imputada a mim, que creio no Evangelho. Através da fé. O único caminho que existe a possibilidade de alguém conseguir se beneficiar dessa justiça é através da fé. Por isso, essa frase áurea do Evangelho, ela resume o Evangelho. O justo viverá pela fé. Aqui a gente está tratando de um assunto muito importante para o Evangelho, para a igreja. Foi a frase que movimentou a reforma protestante no século XVI, lá com Martinho Lutero e os outros reformadores. A certeza de que a justiça de Deus não é aplicada a nós através das nossas obras. Porque se for através das nossas obras, a justiça de Deus vai ser aplicada. E uma vez a justiça aplicada às nossas obras, como nós não somos justos, o que vem cair sobre nós é ira. A justiça de Deus, se for aplicada a nós através de qualquer outra coisa que não seja Cristo, que não seja a nossa fé em Cristo, o que vai cair sobre nós é ira, porque ele é justo. Agora, se a nossa fé está embasada em Cristo, aí sim nós conseguiremos viver. Por quê? Porque ele já morreu a nossa morte, ele já pagou a nossa dívida, ele já cumpriu a nossa pena,
e agora é aplicada a nós essa justiça. A frase "o justo viverá pela fé", a palavra fé que Paulo coloca aqui no texto é a palavra pistes, é grego, tá? A palavra pistes, que significa convicção da verdade de algo. A fé porque existem dois tipos de fé. É tipo assim, é uma esperança, né? Como eu posso dizer, eu tenho fé que isso vai acontecer e tal. Só que essa fé é uma espécie de esperança que você acredita que vai dar certo, mas não é certeza. A fé tratada nas Escrituras é a fé convicta, é a convicção de que aquilo ali vai acontecer, é verdade. Você se agarra naquilo com todas as suas forças. E essa palavra se agarrar, ela é importante por quê? Porque a palavra fé no hebraico, né, que é a língua dos judeus, do Antigo Testamento, e quando Paulo usa pistes no grego, ele está meio fazendo um hebraísmo, ele está querendo pegar o significado da palavra fé lá no hebraico, lá na origem. E a palavra no hebraico é a palavra emuná, de onde vem também a palavra amém. A palavra amém vem da palavra emuná. E a palavra emuná significa firmeza, fidelidade, estabilidade. Eu já vi uma pessoa explicando que no hebraico não tem muita noção de abstrato, sabe? É tudo muito físico, muito palpável. Então é como se você estivesse se agarrando em algo que vai te segurar e te salvar de, vamos supor, você está num rio, numa correnteza muito grande, violento demais, e aí você vai morrer, mas do nada surge ali um tronco boiando, um tronco suficiente para te segurar ou para impedir que você morra. E aí o que você vai fazer? Você vai segurar naquele tronco com todas as suas forças. Nisso eu me agarro, nisso eu me sustento. Nisso está a minha firmeza, a minha estabilidade. É isso que significa a palavra emuná, a palavra fé no hebraico. E é nesse aspecto que Paulo traz essa frase, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque essa frase ela foi escrita por um profeta lá no Antigo Testamento. E é o profeta Abacuque. Lá no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque. Eu vou só contextualizar essa frase, gente, porque para a gente compreender o que Paulo está querendo ensinar, é importante a gente entender o que Abacuque escreveu, o que Deus falou para Abacuque, porque na verdade quem escreveu foi Abacuque, mas quem falou foi Deus, essa frase. No capítulo 1, Abacuque começa fazendo uma queixa diante de Deus, porque ele já está sabendo que os babilônios, junto com Nabucodonosor, estão vindo para Israel, para Judá, né, para Jerusalém, para destruir Jerusalém, para acabar com tudo, porque Deus estava punindo o povo. E Abacuque fica muito chateado, tipo assim, nada a ver, eles são mais ímpios do que qualquer pessoa daqui de Israel. Tudo bem que nós não somos lá, né, justos, mas se for colocar numa balança, os babilônios são muito piores. Por que Deus está usando esse povo para punir a gente, sendo que eles são piores do que a gente? Né? E aí ele vai fazer uma queixa com Deus. E Deus, quando vai responder para Abacuque, ele só piora a situação. Ao invés de dizer, meu querido, né, vamos lá, vai dar certo. Não, ele só diz o que vai acontecer ali no capítulo 1, no capítulo 2. Assim, o negócio é terrível. E Abacuque fica ainda mais tenso. E aí ele vai numa segunda, ainda no capítulo 1, ele faz uma segunda queixa. Quando Deus vai responder a segunda queixa de Abacuque, depois vocês dêem uma olhadinha lá, leiam Abacuque, gente, é 3 capítulos, é lindo. E você sente a dor dele, o desespero, a sinceridade que ele tem com Deus em expor a sua agonia e a sua dúvida, a sua confusão, e a preocupação de Deus em respondê-lo. É muito interessante. E aí quando Deus vai responder, olha como Abacuque fala com Deus. Ele fala assim, eu vou ficar aqui e só vou sair quando o Senhor me falar alguma coisa, porque eu preciso de uma resposta. Ele fala, né, ficarei no meu posto de sentinela, capítulo 2, verso 1. E tomarei posição sobre as muralhas, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei de minha queixa. E aí Deus vai responder a Abacuque. Ele vai falar, então o Senhor me respondeu,
A resposta de Deus: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. É como se Deus dissesse: coloque um outdoor o que eu vou dizer agora. Eu quero que todo mundo veja isso facilmente, assim, que esteja em letras legíveis, grandes e todo mundo veja. Olha o que ele vai dizer. A visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Vai acontecer. O que eu falei vai acontecer. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. Olha o que era para escrever. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Era isso que Deus queria que colocasse no outdoor. Né? No outdoor, claro que é um termo aqui anacrônico, né? Mas é como se Deus estivesse querendo escancarar para todo mundo. O ímpio o ímpio está envaidecido. Os seus desejos não são bons. O justo vai viver pela sua fidelidade. A palavra fidelidade aqui é a palavra fé, é a palavra emuná. Algumas traduções traduzem por fé. Porque fé e fidelidade vão ter aí no português, né, vai ter dois conceitos diferentes. A fé seria a convicção e a fidelidade seria a sua resposta a essa convicção. Mas é isso mesmo. A palavra emuná engloba fé e fidelidade. É a causa e a consequência. É o meio e o produto. As duas coisas estão envolvidas na palavra emuná. Por isso, quando fala o justo viverá pela fé, quer dizer que o justo vai viver firme na promessa de Deus. Quando Deus fala isso aqui para Abacuque, aí ele vem trazendo consolo, dizendo que essas pessoas que vão destruir Israel também serão destruídas depois. E realmente acontece isso com eles. A gente vê na história que os babilônios foram destruídos severamente pelos medo-persas. E Abacuque fica tão consolado e a fé dele é tão alimentada e tão acrescida que ele, no capítulo 3, ele ora, ele faz uma oração linda, maravilhosa, vocês devem conhecer o finalzinho dela, que ele fala assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, eu tenho certeza, eu estou completamente convencido de que, por mais que nós sejamos destruídos por esse povo, depois esse povo vai ser destruído. Procure os babilônios hoje. Cadê os babilônios? Não existe mais babilônio nenhum. Mas o povo de Israel está lá. As promessas de Deus se cumprem. E aí ele vem e fala: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Isso aqui é uma música que ele compôs para um mestre de música lá, para eles cantarem no templo, visto que provavelmente ele era um sacerdote, Abacuque. Então, ele está dizendo: eu acredito, Deus, obrigado porque o Senhor me respondeu, obrigado porque o Senhor me deu consolo através da tua palavra. A palavra que diz que vai ser destruído, que Israel vai ser destruído, mas não tem problema, eu acredito que o Senhor é soberano e que por mais que tudo se acabe, eu confiarei e me alegrarei no Senhor, porque eu sei que a tua palavra não falha. Paulo pega esse aspecto da certeza, da convicção de Abacuque e ele transfere agora para o Evangelho e diz: é isso que funciona no Evangelho. A justiça de Deus é revelada através do Evangelho e essa justiça é pela fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. E aí vem a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz: você é pecador, você é digno de toda a condenação, é digno de receber toda a santa e justa ira de Deus. Aqui é Deus falando que vai trazer os babilônios. Mas, aí ele vai e fala, traz a boa notícia: Cristo veio e recebeu sobre si sua punição. Agora você em Cristo pode ser salvo. O justo vive da fé. O justo vive disso. Não é que o justo vai viver da fé, como eu aprendi a vida inteira,
de que no futuro, na perseguição que vai haver, as igrejas vão fechar e não vão mais poder pregar a palavra, não vão mais poder falar da Bíblia, porque vão ser presos, vai morrer, e aí as pessoas vão viver da fé que aprenderam, das palavras que aprenderam no passado. Tem nada a ver. O justo vive da fé agora, hoje, aqui e agora. O justo vive da fé no sentido de quê? De que acredita piamente que o Evangelho é poder de Deus para salvar. De que em Cristo, apenas entre aspas, né, pelo fato de crer em Cristo, a sua salvação está garantida, independente das suas obras, independente do que faça ou deixe de fazer. Cristo salvou. Agora, esta mesma fé vai ter os seus frutos. E aí vem o aspecto da fidelidade que está inclusa na palavra emuná. Fé, fidelidade, firmeza, estabilidade. Eu estou fincado em Cristo. Portanto, agora eu vivo uma vida digna disso. Entenderam? Mais ou menos o aspecto da palavra fé quando Paulo usa aqui em o justo viverá pela fé. Viverá pela certeza de que o Evangelho é poderoso para salvar tanto judeus quanto gregos. O justo viverá da certeza de que em Cristo ele está vivo. O justo viverá da certeza de que a sua salvação não depende dele mesmo, mas do que Cristo fez. Por quê? Porque o Evangelho é acerca de Cristo, não é acerca de nós. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Cristo fez, que pela fé se aplica a nós. É a obra de Cristo que salva, é a perfeição. O que é justo? Justo é aquele que, está aqui no slide, é alguém que guarda a lei de Deus. Procura na terra, desde as eras passadas até agora, quem cumpriu, quem guardou perfeitamente a lei de Deus. Só um, Jesus. Então, ele é o justo. O justo é ele, o único. E agora, lá em 53 de Isaías, no finalzinho do capítulo, está escrito o seguinte: o meu filho, o justo, justificará a muitos. Então essa palavra justo que está aqui, o justo viverá pela fé, ela poderia ficar mais clara, né? É porque Paulo usa a palavra justo mesmo, mas poderia ficar mais clara se Paulo tivesse usado o justificado viverá pela fé. Por quê? Porque só há um justo, é Jesus. E ele aplica a sua justiça a todos aqueles que creem na sua mensagem, que é o Evangelho. Uma vez crendo nessa mensagem, Deus considera essa pessoa justa. A palavra justiça, ela tem esse cunho forense, né, do direito. É meio que... esse aspecto do direito mesmo, de um julgamento, né? Imagina Deus como juiz, Jesus como advogado, você como réu e o diabo como acusador, porque a palavra diabolos significa acusador mesmo. E aí você é o réu e nesse julgamento, naturalmente falando, você vai ser condenado porque você é réu, culpado, porque você transgrediu a lei de Deus. Você não é justo, você então é injusto, é ímpio. Só que aí levanta-se o advogado, que é Jesus, e diz: ele creu em mim. Então, assim, é injusto que a punição que caiu sobre mim, no caso Jesus, seja também aplicada a eles, já que ele creu em mim, eu paguei a dívida dele. Logo, eu justifico ele, eu pago a indenização, eu pago tem uma palavrinha que fala, que eu estou esquecido agora. A fiança. Então, Jesus é o nosso resgatador. Resgate é exatamente isso, é pagar pela soltura de um escravo. E aí, nesse sentido, ele é justificador. Todos aqueles que foram justificados em Cristo através da fé, agora têm paz com Deus. A gente vai ver isso lá no capítulo 5. Né? Sendo agora, depois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então isso é muito importante, foi isso que os reformadores entenderam. A justiça de Deus é revelada no Evangelho e apenas no Evangelho. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho, não existe outro poder para a salvação. Existe poder de Deus para outras coisas. Para a salvação está designado, é o Evangelho. E
a gente consegue se beneficiar deste poder através da fé no sacrifício e ressurreição de Cristo. Esse é o resumo do Evangelho e eu acabei de pregar o Evangelho para vocês. Entendeu, pessoal? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Pessoal que está aqui